planificada. Na última aula a gente falou sobre industrialização tardia e os países pioneiros na industrialização, né? E foram países que foram aprendendo, né, ao longo do tempo e que sempre seguiram mais ali o controle de mercado, né? Os países de industrialização planificada foi um pouco diferente. Então a gente vai falar sobre a União Soviética, né, que depois com a queda é o que a gente conhece como a Rússia, e a China, né, com todas as suas contradições, enfim. Bom, esses países do bloco socialista, né, eles tiveram uma industrialização, a industrialização por meio da economia planificada, né? Uma economia planificada, ela basicamente é o fato de que as indústrias, elas são propriedades do Estado, né? Todas são estatizadas. Então, tem como objetivo elas visam a produção para satisfazer as necessidades sociais, né? E quem define essas necessidades? Essas necessidades, elas são definidas basicamente pela burocracia dos governos socialistas, né? Bom, elas têm objetivos muito claros. Então, por exemplo, a indústria de base, né, siderúrgica, petroquímica, maquinaria, veículos pesados, né? O que faz os produtos, os bens de consumo, né, ele não é prioridade, ele está no segundo plano, né? Então, os parques industriais das nações socialistas, eles não tinham tanto essa questão dos bens de consumo, né? Era mais esses bens primários de essas indústrias de base, né, para fornecer material para as outras indústrias. Então a Rússia, né, no final do século XIX, ela ainda era um império, né, um império czarista. Ela era liderada pelo czar Nicolau II, né, que governava com poderes absolutistas, né, e a Rússia era uma economia essencialmente agrária, né. Então, apesar de que existiam regiões como São Petersburgo, né, até então capital do Império Russo, Kiev e Moscou, elas ainda tinham um desenvolvimento de indústria, mas a base era bem agrária, né. E esses trabalhadores que estavam nessas poucas indústrias eram submetidos, né, como a condições péssimas de moradia, de trabalho, né. Isso levou, né, a longa jornada de trabalho, isso levou a uma insatisfação popular e gerou um movimento popular contra essas ações de violação de direitos, né, dessa classe. Então se forma essa classe operária muito bem organizada, politizada, né, principalmente guiada pelas teorias do Friedrich Engels e do Karl Marx, né, do socialismo, do comunismo. Então, e também o descontento, não somente, né, nas indústrias, mas também o descontento na vida rural, né, nas condições das áreas rurais, né, enquanto os czares possuíam uma vida extremamente luxuosa, né. Então, com esse descontentamento e concomitante com o desastre militar da guerra russo-japonesa e a Primeira Guerra Mundial, junto com a crise econômica que vem por conta de guerras, fizeram acudir esses levantes operários, né, dos camponeses contra o czarismo, contra o Império Russo, né. Isso culminou, né, junto também com as ideias do Karl Marx e do Engels, na organização revolucionária, né, no processo revolucionário russo, né, em que em 1917, novembro de 1917, é o fim da monarquia, né, do regime monárquico russo, é o fim do Império Russo. Nicolau foi morto, a esposa foi morta, Alexandra, Anastácia foi morta, a filha. Todos os filhos foram mortos,
né, porque na cabeça deles não deveria deixar nenhum herdeiro que pudesse vir a restaurar o regime monárquico na Rússia. Então, o Partido Bolchevique, né, foi o grande líder com o apoio dos sovietes, que são os Conselhos dos Trabalhadores, e tomaram o poder, né, o que algumas pessoas chamam de ditadura do proletariado, alguns discordam disso. Iniciando esse período dessa Rússia socialista, né? Então, existem características, né, durante esse período para essa construção dessa União Soviética, né? Os planos quinquenais, né, que já estava sob o comando do Stalin. Lenin já estava morto. O Stalin foi um dos líderes da União Soviética nesse período socialista. Que se inicia essa planificação da economia. Então, esses planos quinquenais, como já diz o nome, de 5 em 5 anos, né? Então, você estabelece a meta de 5 em 5 anos. Então, elas contribuíram principalmente para o aumento da produtividade, da indústria e da agricultura, né? O incentivo à indústria bélica, a intensa urbanização, a coletivação forçada da propriedade, da agricultura, que foi um processo com grande violência, né, e repressão, né, que de fato extinguiu a propriedade privada, né? Extinguiu a propriedade privada na União Soviética. Então, com a guerra, e aí você tem a questão da Guerra Fria, né? Ali, União Soviética e Estados Unidos, as duas grandes potências, essa divisão do mundo nessas duas áreas de influência, né? Que também levaram à Guerra da Coreia, à Guerra do Vietnã. Mas essa é o que chamam de cortina de ferro, né? Que foi essa expressão que dividia de fato a Europa numa Europa oriental e numa Europa ocidental, né? Que tinham políticas econômicas muito distintas. A Europa Oriental sob o controle político, né, e a influência total da União Soviética, enquanto o Ocidental estava sob o controle político, né, dos Estados Unidos. E ambos ali demonstrando a sua corrida, né, a corrida armamentista e a corrida espacial, né. Por isso que a gente chama de Guerra Fria, né? Não foi uma guerra de fato em que as pessoas foram para o campo de batalha, mas foi mais essa guerra de mostrar o quanto eu consigo alcançar. Bom, mas sobre a formação e expansão territorial da Rússia, né? O processo de territorialização, né, e formação da União Soviética. Então, e para compreender todo o processo, né, do processo de formação e desintegração da União Soviética e depois essa industrialização da União Soviética e a Rússia, o fim da União Soviética, a gente também tem que passar um pouco sobre a formação territorial, né, russa. Então, de forma bem genérica, né, a expansão ela se dá ali entre os mares Báltico e Negro, né? Grupos russos se expandiram para todas essas direções, né? E essa expansão ela trouxe não somente a conquista, mas também ela trouxe a submissão dos povos, né? E características étnicas muito heterogêneas, né? Então eram povos muito diferentes morando no mesmo território, né? Com suas culturas, mas ainda assim com o sangue russo. A União Soviética, no seu processo de maior expansão territorial, né, ela alcançou, foi logo no pós-guerra, ela chegou a ter 22,4 milhões de quilômetros quadrados, né, englobando mais de uma centena de povos. Então, nunca foi uma nação muito fraca quando resolveu realmente crescer. E nisso, enquanto o mundo estava passando ali pela segunda revolução industrial, né, a economia soviética, ela cresceu em termos tecnológicos, se fortaleceu no caráter militar, né? E o modelo de economia planificada funcionou muito bem, né? Até então. A industrialização ela foi principalmente beneficiada, como a gente já viu
anteriormente, principalmente por questão dos recursos, né, dos recursos naturais que havia no subsolo ali, como o carvão, e isso favoreceu a instalação de grandes usinas termoelétricas e usinas hidrelétricas, né? Com a inserção da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, foi priorizada, obviamente, a indústria bélica, né, para que pudesse haver o desenvolvimento. Isso acontece no terceiro plano quinquenal, que a gente falou, né, o plano de 5 em 5 anos. E o quarto plano quinquenal, né, já no fim, já após-guerra, que foi de 46 a 50, o foco dele é no processo de reconstrução das fábricas, né, da recuperação da infraestrutura que foi destruída pela guerra. Né? Então se investiu na construção de barragens, de ferrovias, rede de transporte. Né? Tanto é que a Rússia, né, você consegue atravessar a Rússia inteira de trem, né, de ponta a ponta. Então, os planos que seguiram, eles vinham para priorizar a indústria bélica e também priorizar o setor industrial pesado, né? As indústrias siderúrgicas, petrolíferas, como eu já falei. Então, e além disso, né, junto com os Estados Unidos, a Rússia por muito tempo ela liderou, né, o ritmo das pesquisas científicas, né? Então foi uma potência não somente nessa questão econômica, mas também nessa questão da ciência, né? Então, até os anos 70, a União Soviética ela conseguia acompanhar por diversas vezes e ainda liderar, né, os níveis tecnológicos e produtivos. Né? Não era só uma potência militar, mas também era uma potência econômica, ela tinha as condições. Né? E entre os grandes características está esse processo de estatização da propriedade e dos meios de produção, né, em que é a forma com que o Estado ele assegura o gerenciamento eficaz da economia, garantindo o emprego e a produção. Né? Então, com esse planejamento era possível estabelecer uma melhor distribuição territorial dessas indústrias, evitando os grandes conglomerados, as grandes concentrações industriais, né, que as economias de mercado acabavam gerando. Né? Então, essas indústrias elas seguiam um planejamento estratégico, né, que levava não somente o aspecto econômico, mas elas levavam principalmente os aspectos sociais, políticos e de organização territorial, e não era apenas o lucro, né, como nos países capitalistas. E o que aconteceu para levar ao fim da União Soviética, né, o início do declínio? Ele vem quando, na primeira metade do século XX, né, ali você tem um cenário que foram poucos os países que de fato conseguiram se industrializar por meio dessa economia centralizada, né, do Estado. Mas a União Soviética, na primeira metade do século XX, ela conseguiu, né, ela foi a primeira a conseguir, depois vieram ali o leste europeu, que ficaram sob a influência soviética, né, no pós-segunda guerra, assim como a Polônia, a Hungria, a Romênia, Iugoslávia, Bulgária, né, e alguns problemas, principalmente gerados pelo excesso de burocratização que se tem num país socialista, né, contribuíram para a falta dessa mobilidade da industrialização, prejudicando o dinamismo tecnológico, né. Então você tem início aos movimentos separatistas, né, movimentos separatistas que demandavam, né, uma independência, né, enfim, social, econômica, né, e que desintegraram essas séries de repúblicas soviéticas, né, causada também um dos outros fatores disso foi que aquilo que eu disse no início, né, mas centenas de povos juntos, não dá para viver todo mundo em harmonia, né, ninguém vai querer, todo mundo vai, e
a diversidade étnica do leste europeu foi um contribuinte para esse processo de desintegração, né? Porque o povo que estava dentro dessas uniões, eles também estavam descontentes com o sistema de governo existente, né? Então a população começou a perceber a distância que havia entre o território delas e a distância do mundo ocidental, né? Do mundo capitalista. E essa distância ela só aumentava. Então, então elas se consideravam atrasadas e elas falavam que esse atraso, né, era causado por conta de governantes ultraconservadores, né, que não apostavam numa economia de mercado e não abriam o unipartidarismo, né? Então, sempre baseados nessa política centralizada, né, do poder centralizado na mão do Estado. E desencadeou uma série de conflitos no leste europeu, né? A maioria das repúblicas soviéticas partiram para sua independência e com muito derramamento de sangue. Em 85, Mikhail Gorbachev ele assume o governo e tenta reverter a situação, né? Tentando fortalecer as repúblicas soviéticas, tentando evitar a total desintegração. Então, ele inicia uma transição dessa economia planificada para a economia de mercado, né? É um período de reforma que é implantado, né? Que nada mais era do que a abertura e a transparência política e econômica, né? Mas ele, apesar dessas tentativas, ele não conseguiu, né? Não foi possível. Cada uma das repúblicas soviéticas, elas foram conquistando a sua independência, né? E aí o que aconteceu foi que foi a grande queda da União Soviética, né? E hoje a Rússia, ela é gigantesca, né? É o país ainda com o maior território do mundo, né? O 7º maior produtor de prata, o 5º de carvão, o 2º de diamante, o 3º de ferro. É uma potência, tem uma indústria bem diversificada, com um bom desenvolvimento do setor de consumo e de produção, né? Que eles investiram nesse setor de consumo, diferente logo do que aconteceu lá no início, né? É uma economia altamente dependente do petróleo, né? Por isso que às vezes eles entram em algumas crises, né? Porque o petróleo ele é de acordo com a questão das bolsas, né? Com o investimento. Apesar ainda de ter vivido as crises nos investimentos agrícolas, né? Por conta da consequência dessa economia planificada, a Rússia ela ainda possui, né? Uma agricultura muito importante, né? O país se caracteriza muito pela produção de aveia, de trigo, e tem como principais parceiros, né, a China, a Ucrânia, o Japão e os Estados Unidos. E, quanto à China, né, a China também, como a Rússia, ela seguiu, né, ali os ideais comunistas, socialistas, né, e assim, é uma sociedade milenar, né, o desenvolvimento da sociedade chinesa, ela vem antes de Cristo, né, sempre estabelecidos às margens do rio, desde sempre cultivaram muito cereais, arroz, né, e a cultura do arroz, ela teve uma enorme importância, né? Porque ela não somente ia para as outras regiões, como também era fonte de alimentação para a população. Um outro fator essencial no processo de formação foram as filosofias, né, do taoísmo, né, e do confucionismo, e que contribuíram para o desenvolvimento desse Estado centralizado, né? E é uma sociedade que tem um certo pioneirismo tecnológico, né? Mas que ali no século XV, século XVI, se tem a primeira tentativa de penetração ocidental, né, na China.
E, bom, na tentativa de ali estabelecer laços comerciais. No século XIX, com a expansão do imperialismo europeu, a China ela foi obrigada a abrir os seus portos de comércio com a Europa, né, e teve o território ocupado por nações estrangeiras. Isso fez com que os chineses iniciassem uma união contra a dominação externa, né, porque eles estavam sendo roubados, né. Então, iniciou aí esse processo, né, e essa reação à ocupação estrangeira, ela redunda na derrubada da monarquia da República de 1910, liderada pelo Partido Popular Nacional, e em 21 é fundado o PCCH, que é o Partido Comunista Chinês, né? E esses dois partidos eles se juntam na década de 20, né? Ali também a Revolução Russa ela vem em 17. Então, em 1920 eles se unem contra a invasão japonesa, né? E depois na Segunda Guerra Mundial. E as forças comunistas agora lutando contra o nacionalista, eles se juntam nesse período, mas depois eles se separam. E aí essas forças comunistas do Partido Comunista Chinês, ela vai contra o Partido Popular Nacional e toma o poder em 1949, sob a liderança do Mao Tse-tung, que instaura a República Popular da China, né, sobre uma política comunista. Esse novo governo ele reorganiza a economia do país, tomando como modelo o socialismo soviético e a planificação da economia soviética, né? Eles implantam uma reforma agrária, eles nacionalizam as propriedades estrangeiras, né? E estatizam todas as indústrias, né? No entanto, mesmo assim, o país ainda tinha muita dificuldade para alimentar milhões de chineses, né? E apesar do grande esforço. Em 58, né, o Mao Tse-tung lançou um plano que o objetivo era basicamente a coletivização do campo e da industrialização, né, que ficou conhecido como o Grande Salto para Frente. Só que os resultados foram desastrosos, né? Entrou numa profunda crise econômica, profunda escassez e fome. A gente precisa entender também, pessoal, o povo chinês passou muita miséria, foi um povo miserável. É por isso que, assim, tem gente que fala, mas chinês come cachorro. Quando se está com fome, né, se come tudo. Então, essa crise ela originou uma série de conflitos que desembocaram em 66 no que se chama da Revolução Cultural. E esses opositores da linha defendida por Mao, eles foram oprimidos, reprimidos e perseguidos, né? E depois da morte dele em 78, teve início ao processo de abertura econômica do país, né? E essas mudanças econômicas, né, que foram basicamente guiadas pelo governo do Xi Jinping, houve um intenso crescimento econômico chinês, né, que baseava, que ele priorizava 4 grandes fases da modernização, que era o investimento na agricultura, na indústria, na defesa e na ciência e tecnologia, né. Então, para isso, ele adotou uma série de políticas fundamentadas, né, na própria história. Então, houve uma ampla reforma no processo de utilização da terra que permitiu os camponeses a comercializar todo o excedente agrícola que se tinha, né, o que leva, consequentemente, ao aumento da produtividade na agricultura. E nisso foi criado um programa de incentivo à exportação e proteção do mercado interno, né, que foram as zonas econômicas especiais próximas às zonas costeiras, mas na tentativa de fazer trocas com Hong Kong, Taiwan e Macau, né, que foram bases para essas empresas capitalistas e exportadoras, né. Então, e essas zonas elas ofereciam, né, o incentivo fiscal, né, o incentivo às condições estrangeiras com facilidade fiscal para a isenção de impostos, né. E as empresas que antes foram estatizadas, elas passaram por um processo de combinação
do mecanismo de mercado com as metas estipuladas pelo planejamento do Estado, pelo planejamento centralizado, né? Conseguindo assim aumentar a produção e a produtividade do trabalho, principalmente por meio da premiação dos dirigentes de empresas, né, que mais conseguiam produzir melhor desempenho econômico. Uma outra medida foi a criação das empresas coletivas de vilas e municípios, né, são indústrias que nada mais é do que você usar o tempo em que o camponês ele não está ali se dedicando à atividade agrícola, né, para aproveitar, ele é aproveitado por essas indústrias que estão nessas regiões, né. Então acaba gerando dinamismo que são responsáveis por significar a melhora de renda das populações rurais. Bom, e hoje, né, a China ela passou por uma mudança do padrão de consumo, né, tem uma intensa participação no comércio exterior, né, no produto interno bruto, tem um aumento da produtividade agrícola, né, intensa. Ela diz que hoje tem um socialismo de mercado, né, Cuba também diz que é essa a dinâmica econômica que usa, né, que é um conceito que a China usa para definir o sistema econômico nesse processo de transição de uma economia planificada para uma economia de mercado, né. Como eu disse, Cuba também ela usa essa definição, né. A China defende ter uma típica economia de mercado, mas que essa economia, ela apesar dela estar integrada no mercado internacional, ela é regulada pelo Estado, né? Então ela não é solta. Então consiste basicamente na economia de mercado, onde a regulação e a orientação e iniciativa do Estado se sobrepõem à iniciativa e aos planejamentos da iniciativa privada, tá? Então, ainda um território com grandes riquezas minerais e energéticas, né, uma produção significativa, muito significativa camponesa, principalmente de arroz, tem um parque industrial extremamente diversificado, né, vai aí de petroquímica, química, eletrônicos, siderurgia, naval, automóveis e pesca, né? O setor de pesca é o maior do mundo, chinês, né? E um setor financeiro altamente desenvolvido, né? É uma grande potência, apesar de que com toda a discussão da questão ambiental, né? A China ela gera muitos problemas ambientais por conta das grandes indústrias, né? Mas o governo começou a tratar com preocupação essa questão e apesar né, e vem tentando fazendo adaptações para inserir menos poluentes de acordo com as diretrizes, né, com as diretrizes internacionais. Então, pessoal, acho que é isso. Qualquer dúvida, como sempre, entre em contato comigo se precisarem. Bons estudos e se mantenham saudáveis, tá bom? Beijo grande.